E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje, a gente vai focar numa mudança que é literalmente uma quebra de paradigma absoluta na maneira como a ciência entende a essência da vida. Por muito tempo, a gente foi ensinado a se ver como, sei lá, robôs biológicos, sabe? Máquinas frágeis que são totalmente controladas por uma programação interna imutável. Mas e se a verdade for exatamente o oposto? E se, em vez de vítimas de um código invisível, os seres humanos forem criadores com o poder de moldar a própria saúde e o próprio destino? É exatamente essa transformação incrível, detalhada nas pesquisas do Dr. Bruce Lipton, que a gente vai destrinchar hoje. Nós vamos sair daquela biologia fatalista e entrar de cabeça numa era de muito empoderamento. Então, vamos mergulhar direto nisso e explorar aquela que talvez seja a provocação mais pesada da biologia moderna. Será que um código genético é uma sentença de prisão perpétua? Ou será que é só um ponto de partida super flexível? Por décadas, a ideia que dominava era de que a gente nasce com genes bons ou ruins. E pronto, o destino está selado ali na concepção. Se tem histórico de doença na família, era só ficar esperando a bomba relógio explodir. Mas, observando a biologia celular com uma lente nova, a ciência começou a ver que essa ideia de sermos vítimas parte de uma premissa totalmente furada. O que nos leva à nossa primeira sessão, a Epifania no Caribe. Para entender como essa virada de chave começou, a gente tem que olhar para a história do Dr. Lipton escapando daquele mundo acadêmico tradicional e deprimente. Ele era professor na Universidade de Wisconsin, super imerso naquele dogma de que os genes controlam a vida. Só que, no meio do estresse daquela competição louca, ele foi dar aulas no Caribe. E foi lá, longe daqueles corredores frios, cercado por um ecossistema azul, vibrante e cheio de vida, que aconteceu uma baita epifania científica. Vendo aquela dinâmica toda interconectada do paraíso tropical, a biologia celular começou a fazer um sentido completamente novo para ele. E olha a constatação revolucionária que saiu de lá. A vida de uma célula não é ditada pelos genes dela. Na real, os genes são tipo aquelas plantas arquitetônicas guardadas numa gaveta. Eles não se constroem sozinhos, nem tomam decisão nenhuma. O verdadeiro empreiteiro, aquele mestre de obras que pega o projeto e decide o que vai ser construído de fato, é o ambiente físico e energético em volta da célula. Isso tira aquele poder absoluto do DNA e joga para o ambiente externo. O controle está nos sinais que a célula recebe o tempo todo. Seção 2, o dogma genético. Mas para a gente valorizar essa descoberta, precisamos entender o peso que a velha biologia tinha. Era um sistema de crenças super fatalista que dominou a ciência por muito tempo e fazia a humanidade se sentir como, bem, como eu falei antes, máquinas biológicas sem nenhum poder. E o que é muito interessante observar agora é como a teoria da evolução foi mudando. É um vai e vem fascinante. Lá em 1809, o Lamarck propôs teorias de cooperação com o ambiente. 50 anos depois, o Darwin trouxe um modelo hipercompetitivo, aquela ideia de luta sangrenta pela sobrevivência. Aí, em 1953, o DNA foi descoberto por Watson e Crick e virou o segredo da vida, o que cravou o determinismo genético de vez. Só agora, na era moderna, com a epigenética, é que a ciência deu um passo atrás e voltou para uma visão de adaptação ambiental muito mais parecida com a do Lamarck. E isso ilustra de um jeito brilhante o contraste entre essas duas visões. De um lado, aquela velha ciência focada na competição darwiniana, no vitimismo, no medo, onde só restava torcer para ter ganhado na loteria genética. Do outro lado, a nova ciência, focada na cooperação, guiada pela comunidade e que coloca o controle no ambiente, ou seja, traz um empoderamento de volta. A saúde deixa de ser uma roleta russa e passa a ser uma resposta direta ao ambiente que a gente oferece para o nosso corpo. E assim entramos na seção 3, a inteligência das células. Vamos dar um zoom e ver como isso tudo funciona lá no mundo microscópico. Porque a chave para entender o corpo humano é olhar para a célula não como um tijolo sem vida, mas como uma comunidade super agitada e inteligente. Tem um conceito incrível nisso tudo que a gente chama de citopomorfismo. Pensa só, se a gente olhar para o corpo como uma metrópole com 50 trilhões de habitantes celulares, tudo muda. Cada célula é como se fosse um ser humano em miniatura. Elas têm sistema digestivo, respiratório, até sistema imunológico e nervoso próprio. Elas aprendem, fogem de coisas tóxicas, procuram nutrientes. Elas literalmente tomam decisões conscientes para garantir a sobrevivência e o sucesso de toda a comunidade. É genial! O ponto crucial aqui fica muito claro quando a gente olha o sistema imunológico combatendo um vírus, tipo do sarampo, através de um processo de engenharia genética natural de 4 passos. Primeiro, a célula imatura cria um projeto de anticorpo.
Depois, ela faz um ajuste fino, chamado maturação de afinidade. E aí vem a mágica. Na hipermutação somática, ela remodela os próprios genes, mudando a proteína até virar um encaixe perfeito para destruir aquele vírus específico. E, para fechar com chave de ouro, ela arquiva essa memória genética e passa esse novo gene para as próximas gerações. Ela aprende com o ambiente e reescreve o código, pura inteligência inata. Então, seção 4. Cooperação versus competição. Com essa inteligência toda em mente, está na hora de desmontar aquela velha ideia darwiniana de que a natureza é uma guerra constante, um banho de sangue onde só o mais forte e agressivo sobrevive. Se a gente prestar atenção, a evolução depende, na verdade, de ajuda mútua e comunidade. Olha esses exemplos fascinantes da natureza. Tem um camarão cego que faz parceria com o peixe-gobe, que serve como os olhos dele. Caranguejos que carregam anêmonas nas costas para espantar predadores, e a anêmona come os restos de comida do caranguejo. O nosso próprio corpo não digere comida sem as trilhões de bactérias amigáveis no intestino. O próprio projeto Genoma mostrou que espécies diferentes compartilham genes para acelerar a evolução. A regra não é a agressão isolada, é a simbiose. E dando um passo para trás para respirar e olhar o cenário maior, dá para ver a biosfera inteira, a própria Terra, como um gigantesco organismo interdependente. É a chamada hipótese de Gaia. As espécies trabalham juntas para manter o equilíbrio. A cooperação é a regra fundamental da vida, a competição violenta é a exceção. Chegando à nossa quinta e última sessão, o poder do ambiente. Trazendo tudo isso de volta para a nossa escala diária, para o nosso macro. Como é que essa inteligência celular e cooperação impactam a nossa vida prática? Bom, para botar isso de um jeito bem prático e usando um certo humor, sabe aquela frase famosa da política americana que dizia "é a economia sua besta"? Na biologia seria "é o ambiente sua besta". Os cientistas que trabalham com clonagem sabem muito bem disso. Se as células numa placa de laboratório ficam doentes, ninguém culpa a célula nem tenta dar remédio para ela isoladamente. A primeira coisa que eles fazem é limpar o ambiente em volta, trocar o fluido nutritivo. Se o ambiente está saudável, a célula prospera. Se é tóxico, a célula falha. Simples assim. E é justamente isso que embasa o campo inovador da epigenética, que é o estudo de como o ambiente controla a atividade do gene sem mudar o código do DNA. E o que é o nosso ambiente no dia a dia? Não é só comida e ar. É a percepção, é o nível de estresse, alegria e, principalmente, as nossas crenças. A nossa mente interpreta o mundo e manda sinais químicos para o corpo todo, para aquelas 50 trilhões de células. A mente, os nossos pensamentos, são os grandes maestros de tudo isso. O que nos deixa com uma reflexão final que é muito poderosa. Saber que a vida não é um roteiro pré-escrito no DNA, que as células respondem ao ambiente e que a mente é a arquiteta desse ambiente, isso traz uma liberdade enorme, não é verdade? Não tem motivo para ter medo da herança genética quando se tem a chave da mudança na mão. A pergunta que fica para todo mundo pensar hoje é a seguinte: entendendo que nós somos os verdadeiros mestres da nossa biologia, que tipo de sinais e crenças a gente vai cultivar no nosso ambiente a partir de agora? Fica a reflexão. Até a próxima análise, pessoal!